Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da revista Motociclismo. Aqui estaremos, a partir de agora, mensalmente, acompanhando os temas da atualidade motociclística, naturalmente nas áreas de comércio e indústria, mercado e também, claro, do desporto. Teremos habitualmente convidados, mas por se tratar do primeiro episódio, hoje arrancamos com a prata da casa. Eu sou o Vítor Sousa, comigo estão os jornalistas da Motociclismo, Vasco Santos, Diogo Mota, Daniel Jordão. No episódio de hoje vamos abordar 3 temas. Começamos com o Salão de Milão, iremos olhar para o momento atual da indústria motociclística e fechamos também espreitando o Rally Dakar 2026. Vamos então começar precisamente pelo Salão de Milão. Realizou-se há relativamente pouco tempo, há cerca de um mês e meio, está ainda bem vivo em todos nós e, sobretudo, é o momento de arranque da temporada 2026 e não só, com novidades e muitas notícias que se vão prolongar também para a temporada 2027 e para o futuro, logicamente. Nós estivemos no Salão de Milão com 2 dos nossos jornalistas, o Diogo Mota e o Vasco Santos, estiveram por lá. Eu sei que não é fácil no Salão de Milão acompanhar e estar a apreciar de perto todas as novidades, é sempre muito difícil, há muito para fazer, há muito para ver e nem sempre as condições são as ideais para dedicarmos a cada moto a atenção que gostaríamos de dedicar. Ainda assim, desafio-vos a contarem-me aquelas que foram para vocês as 3 motos, ou os 3 modelos, se quisermos, que mais vos impressionaram nesta edição 2025 do EICMA. Interessante, porque eu acho que nós estávamos a falar um bocado em off que as pessoas que estão em casa, que recebem os expressos, têm muito mais calma para ver as coisas do que nós lá, não é? Porque aquilo lá é confusão, apesar deles abrirem sempre um dia ou 2 antes para jornalistas. Também estávamos a conversar que este ano, aí começa sempre aquele sítio onde lançam as novidades, não é? E que este ano estávamos à espera de mais. Sim, pá, foi o 3º ano consecutivo que eu fui, senti que este ano foi assim um bocadinho mais fraquinho. Algumas novidades boas, como vamos falar, mas um bocadinho mais fraquinho. Sim, do porque que se calhar tínhamos uma expectativa alta. Sim, é? também é isso. Então, mas o teu desafio, e pegando nisto que eu ia dizer, a primeira moto que me impressionou, que é um concept, porque é isso, houve poucas novidades e vamos falar de algumas, que foi uma Benda P51, que é uma moto híbrida. Não estava à espera. Porque é uma 250 com um motor híbrido, um motor elétrico auxiliar, que pronto, assim, nos carros já existe isto, não é? Sim, nas sim. motas é assim uma novidade, faz 3.7 segundos do 0 ao 100 e tem 60 cavalos. Esta é a minha primeira, e tu, moto? Olha, também foi um protótipo, apesar de não parecer, mas foi um protótipo da CF Moto. A partir do momento que foi anunciada, a SR RRV4, a partir do momento que foi anunciada no Salão de Milão, não se falou de outra coisa. Pá, uma moto 1000 cilindrada, 4 cilindros, já tinham mostrado o protótipo do motor no ano passado, agora mostraram mesmo a moto, pá, uma moto com asas ativas, aerodinâmicas, uma moto com imensa pinta. Além disso, eles anunciaram que vai ter mais ou menos 210 cavalos, para um peso de mais ou menos 200 kg. Ou seja, temos uma relação... Um pouco mais de 210 cavalos, um pouco menos de 200 kg, foi o que Sempre eles assim, disseram. essas marcas não. Vai ser ter uma relação, pá, peso-potência impressionante. Brutal, sim. E na minha opinião, pá, foi a maior linda a novidade moto, da EICMA, pá, mesmo nas redes sociais, mesmo lá, falou-se imenso dessa moto. E acho que é a principal Olha, novidade que estou... sem dúvida, eu partilho contigo precisamente essa opinião. Foi a moto que mais me impressionou, embora eu não tenha estado presente no salão, fui naturalmente acompanhando com todo o interesse e essa foi de facto a moto que me marcou também. Revela, para além dos aspectos técnicos que já referiste, que são naturalmente de destacar, sobretudo estamos a falar de um construtor muito recente, que se atreve já a fazer uma moto com uma capacidade e um desempenho bastante à frente e muito próximo daquilo que nos habituámos a ver durante muito tempo nos construtores japoneses e europeus também, naturalmente. Sobretudo, acho eu, revela um grande atrevimento, por um lado, na sequência daquilo que a própria CF Moto tem vindo a fazer em várias áreas, em vários setores, em vários segmentos da indústria, da produção motociclística, revela esse atrevimento e revela também uma demonstração de capacidade. Ou seja, não é em vão nem à toa que uma marca se lança para este segmento, não sei se concordam comigo, afirmando-se com esta capacidade, com esta... É quase uma demonstração de poder. É uma demonstração de poder, é uma demonstração de poder atrevida também e vem desafiar todo o poder já instituído durante muito tempo
nesta área das super desportivas. Eles falam já na entrada do Mundial de Superbike, a partir de 2028, portanto, é também uma realidade que temos vindo a acompanhar, ou seja, a chegada dos construtores chineses ao desporto, a desafiar as marcas que já lá estavam anteriormente. Outra moto? Uma das grandes novidades foi a BMW, a F450 GS, que acho que a BMW arriscou, não acho, tenho a certeza, arriscaram pela primeira vez porque lançaram um modelo completamente novo, do zero, com uma embreagem nova, que é uma coisa que a BMW nunca fez. A indústria, especialmente do touring e das sports tourer, está aí cada vez mais para motos sem embreagem. Há quem goste, há quem não goste. De certeza que nós os 4 temos opiniões distintas. Na minha opinião, eles fizeram uma embreagem que é o melhor dos dois mundos, porque é semi-automática, mas tem a manete e dá para utilizar a manete. Ou seja, se precisarmos para todo o terreno, temos lá a manete para passar um obstáculo, ou se quisermos fazer uma manobra num espaço apertado, não é necessário usar a manete. Okay. Um pouco como o e-clutch da Honda. Tem lá a manete, sim. Se quiseres usas, se não quiseres, exatamente. Não usas. Sim, okay. E é uma moto com uma ciclística. As marcas, claro que dizem sempre bem dos seus produtos, mas comparando com a concorrência, a moto vai ter preço, eles não anunciaram, mas pelo que disseram vai ser uma moto com bom preço em relação à concorrência, especialmente em relação às chinesas, mas com algumas características importantes. Por exemplo, o motor tem as tampas do motor são em magnésio, as suspensões boas. Eu já tive a oportunidade de andar na moto e realmente parece que são duas motas no todo o terreno, é uma coisa e depois na estrada é outra. Eles fizeram ali um bom compromisso também, especialmente em relação à concorrência, tipo a distância entre eixos mais curta, a moto fica mais ágil, comparando com a CF Moto MT 450. Porque vai ser para a carta 2, não é? 48 exatamente, cavalos, esse é o grande tema da moto. Todo sentido. E com a tecnologia toda que está presente nas motos top de gama da BMW, com aquele com o display, com os modos de condução. Diogo, para além da CF Moto, que outra moto é que te encheu as medidas? Uma grande novidade também, obviamente temos de falar, que é o protótipo da Honda, mais um protótipo, a V3R 900. Já tinham mais uma vez anunciado o motor no ano passado, agora mostraram o protótipo da moto, em que, claro, o principal destaque é que tem um compressor elétrico, não confundir, não é um turbo, é um compressor elétrico. E mais uma, claro, que uma novidade, porque eles agora anunciaram que o motor é um 900 cilindrada. Só que eles dizem, graças ao turbo, ao compressor elétrico, que vai ter a mesma performance de uma 1200 de cilindrada. Por isso, claro, acho que é mais um modelo que estamos extremamente curiosos para ver. Sim, é interessante. Tem aquela questão dos 3 cilindros, não é? 2 para a frente e um para trás. É um V3, exatamente. Sim. Mais uma vez partilho a escolha com o Diogo. Eu acho que foi... É verdade. Foi uma moto que me chamou bastante a atenção. Eu este ano não estive no EICMA, mas estive no ano passado e tive a oportunidade de assistir à apresentação do motor. Este novo motor V3 que traz essa solução que é um bocadinho ovo de Colombo, no fundo é uma solução que nem sequer é inédita. É inédita do ponto de vista técnico por se tratar de um compressor elétrico, mas já houve compressores mecânicos que atuaram também em motores na indústria motociclística, alguns até há já bastante tempo. Vocês não sei se sabem, o TT da Ilha de Man de 1939, reparem, okay. Não me lembro bem. Reparem, foi vencido por uma BMW bicilíndrica, boxer, com compressor. Portanto, é uma solução técnica que já vem de há muito tempo. A Honda procurou, e fê-lo bem, procurou desbravar aqui um novo caminho. Tecnologicamente, a Honda é muito disto, não é? É sempre à procura de novas soluções, coisas que os outros construtores não perseguem de forma tão óbvia, pelo menos, e consegue, do ponto de vista do desempenho, como dizias e bem, transformar a capacidade do motor de 900 cm3 num motor de 1200 cm3, ou conseguir fazer com que o motor de 900 tenha um desempenho, uma performance, idêntica. Uma prestação idêntica ao motor de 1200 cm3, mas falo também de outra forma, falo de forma inteligente, falo de forma conseguindo reduzir o consumo e o impacto ambiental, portanto com menos emissões. Acho isto bastante inteligente e mais uma vez demonstra, lá está essa vontade que a Honda habitualmente tem, ou historicamente teve, de procurar caminhos alternativos e de apresentar soluções tecnológicas, algumas delas que no passado não tiveram depois grande sequência. Lembro-me dos pistões ovais, por exemplo, da famosa Honda NR 750, mas que mesmo e apesar disso a Honda não deixa
de procurar esses caminhos e de desbravar esses É caminhos. interessante porque a Honda é sempre mais conservadora, porque eles ligam muito à fiabilidade das motos e de repente, Exatamente. quando fizeram esses pistões ovais e agora estas novidades... Mas até pode ser agora o começo de uma tendência, desculpa, Judão, mas, porque, ou seja, temos as emissões da União Europeia, temos todas as normas, todos os euros, que nós, claro, não é que somos os maiores fãs, mas a tendência que acaba de ir para os carros acaba também sempre por passar pelas motas. Vemos nos carros que os motores estão todos a diminuir de cilindrada por causa da eficiência e das emissões. E podemos começar aqui a ver uma tendência do mercado das motas começarem a diminuir as cilindradas dos motores, lá está, passamos dos 1200 para os 900, serem mais eficientes e utilizar estas alternativas, estas ferramentas como os compressores para conseguir, claro, ter a mesma performance de forma mais eficiente, menos consumos, menos emissões, que é o que a Europa, no fundo, acaba por estar a procurar. Procura, claro. Dani, temos deixado aqui um bocadinho fora da conversa. Não sei se acompanhaste certamente, pelo menos na área que te é mais familiar, as motos trail, de aventura, todo o terreno. Impressionou-te assim alguma coisa? Chamou-te a atenção alguma coisa em especial nesta edição do EICMA? Sim, identifico-me com estas duas motos que vocês falaram, tanto a CF Moto como a Honda. Acho que a Honda poderá ser também aqui um ponto de exclamação, no sentido de estamos cá para lutar contra esta frente chinesa e realmente não estamos adormecidos e estão a considerar todo este investimento chinês, porque de outra forma não estariam a apresentar novas motas, não teriam uma presença tão forte em termos da área. Penso que o expositor da Honda era um dos mais fortes dentro da feira, portanto isso também pode ser um sinal para quererem continuar a liderar como o maior construtor mundial. E pegando naquilo que estavas a dizer, achei graça a Vertemate, acho que foi uma moto interessante, uma marca histórica, uma ligação grande à competição, ao Zaberg, chegaram a ser importadores em Itália, neste momento 2 irmãos com muita paixão pelo desporto e neste momento essa marca está a renascer, digamos assim, apresentaram uma moto com belas capacidades, pelo que a marca anuncia, com cerca de um motor 450, com cerca de 60 cavalos, se assim for, é um motor bastante potente e foi das motos que mais me chamou a atenção. Vamos para a terceira ronda, começo novamente por ti, Vasco. Um terceiro modelo que te tenha impressionado. É mais uma chinesa, aliás, no geral, porque a Cove, o stand da Cove impressionou-me bastante. Para já, chegavas lá enorme. E aquilo dá nas vistas. São motas sim. bonitas, são motas que transpiram qualidade. Até, eu costumo dizer isto, até os parafusos, não é? Eles não pouparam nos parafusos. A 800X e aquela 800 é uma moto que me encheu o olho. Bastante. Não sei se tu foste lá. Sim. Eu tenho a oportunidade de passar por lá e, sem dúvida, cada vez tem mais presença, mesmo em Milão, as marcas chinesas a afirmarem-se cada vez mais como bons expositores e a dizer nós estamos aqui Com qualidade, a lutar. sim. Terceiro modelo, Diogo. Pois, Para desempatarmos. Mas o meu terceiro que foi o que já falámos, foi da BM. Na minha opinião foram os 3 principais, a CF Moto, o motor da Honda e a BMW 450. Ok. Eu vou fazer aqui uma escolha um bocadinho fora da caixa, nada de extraordinário, uma moto que não impressionou pela inovação tecnológica ou pelas soluções mais fora do comum que tenha apresentado, pelo contrário, vou escolher um terceiro modelo que é, no fundo, que simboliza a simplicidade do motociclismo e refiro-me à Suzuki SV 7GX. Uma moto com um motor comprovadíssimo, aquele V2 90 graus de 648 cm3, já vem com um passado, tem um pedigree já importante em termos de presença em modelos da Suzuki. É uma moto compacta, seguramente uma moto entre o utilitário e o aventura, aquilo que hoje se designa mais ou menos por crossover, não é? Mas parece-me ser uma moto muito bem conseguida, muito bem acabada, muito bem projetada e certamente uma moto capaz de oferecer ao motociclista uma utilização muito prática, muito variada e de grande facilidade de acesso. Um motor comprovado, como disse, uma ciclística bastante compacta. Creio que vai ser uma moto muito interessante para nós experimentarmos nos próximos tempos e revela também, de algum modo, essa facilidade com que a Suzuki também, sem nunca verdadeiramente deslumbrar, conseguir continuar a apresentar modelos que cativam o público
e que chamam a atenção, sobretudo pela eficácia e pela qualidade desses mesmos modelos. Portanto, aqui uma aposta um bocadinho mais conservadora, menos futurista, se calhar, sim, mas também a demonstrar que os construtores podem continuar a fazer motos relativamente, e perdoem-me o termo, básicas, mas básicas no bom sentido, não é? Básicas no bom sentido, naturalmente, e que acabam por oferecer uma utilização fácil, tranquila, que no fundo é aquilo que a maior parte dos motociclistas também procuram. Sim, exatamente. Dani, então e tu? Dani, mais uma? Mais uma. Eu vou destacar não uma moto, mas um facto, que é a ausência, mais uma vez, do stand KTM. A Itália é muito forte no campo de off-road. Obviamente a KTM tem uma grande fatia do mercado off-road e, infelizmente, mais um ano, uma coisa que se calhar nós nem pensamos, mas era uma marca sempre com uma presença muito forte nas feiras internacionais. Este ano, novamente, não aconteceu. Contudo, penso que isso poderá acontecer no futuro e continuo a acreditar na marca. Sim, eles estão a passar um mau bocado, agora já estão a voltar novamente a vir à superfície, a ganhar oxigênio. A voltar, mas acho que, lá está, acho que isto também é um dado que nós temos que considerar e poderá significar que realmente estão a reagrupar para voltarem mais fortes. Sim. Muito bem, e pegando neste tema do EICMA 2025, passemos a um novo tema que tem a ver com o momento da indústria motociclística. Ora, nos últimos anos temos assistido a uma presença cada vez mais forte por parte dos construtores chineses, uma ofensiva que inicialmente começou por ser uma ofensiva baseada, sobretudo, no aspecto do preço do produto que surgia no mercado, mas que nestas últimas temporadas temos visto que é muito mais do que isso e temos assistido a um crescimento em termos de qualidade também por parte dos construtores chineses que estão perdoem-me a expressão, uma vez mais, a invadir os mercados e a tomar conta de cotas de mercado que tradicionalmente, historicamente, eram preenchidas pelos construtores japoneses e também, nas duas últimas décadas, pelos construtores europeus. Ora, eu desafio os meus companheiros de painel, de podcast, a pronunciarem-se também sobre esta ofensiva chinesa que, não sei se concordam comigo, tem vindo a surpreender. Sim. Eu tenho vários pensamentos em relação a isso e nós estamos numa posição um bocado privilegiada, bastante privilegiada, porque vamos às apresentações e temos contacto com os engenheiros, com quem desenvolve os produtos, com toda a gente das marcas. E eu já contei esta história algumas vezes, mas houve as apresentações das marcas chinesas, não tem a ver com isto, mas é uma curiosidade. Eles começam, normalmente, as apresentações por dados, por factos, por números, enquanto as marcas japonesas e italianas têm mais a parte da paixão. Portanto, esta é uma parte. Mas a verdade é que eles vendem. E eu lembro-me de, e na bocado estavas a falar numa demonstração de poder, eu lembro-me de quando fui a uma apresentação da QJ Motor, eu já contei esta história algumas vezes, mas acho que é interessante passar isto para o público. Um dos jornalistas, eles estavam a apresentar a primeira 400 que fizeram, e um dos jornalistas, que era espanhol, diz ao diretor-geral chinês que estava cá que a moto devia ter o autocolante a dizer 400, porque as scooters da concorrência têm todas o autocolante a dizer 400. E o chinês ficou assim a pensar, e reparem uma coisa, o mercado europeu, não estou a falar de países, estou a falar do mercado europeu, é muito mais pequeno que o mercado asiático. Portanto, o chinês fica naquela, pronto, está aqui uma opinião do jornalista europeu. O que aconteceu foi que dali a 8 meses, todas as motas da produção mundial já tinham autocolante. Eu não sei se nós estamos dentro da indústria, sabemos o que é que isto significa, mas para quem não está, fazer uma alteração destas, uma escala tão grande, é uma coisa gigante. Uma marca japonesa demora 1 ano e meio, 2, a fazer uma pequena alteração destas. E aquilo foi uma demonstração de poder gigante. Outra, lembro-me quando fui à apresentação da Couve, da 450, quando falamos em motas chinesas, nós todos, e acho que refletimos a opinião das pessoas, nós ficamos sempre um bocado desconfiados. É chinês, porque temos aquele torcíamos sempre o nariz. É inevitável. E eles sabem disso. Claro. Tanto que muitas pessoas não sabem, o tema dos 6 anos de garantia de algumas marcas é só Portugal e Espanha, porque o importador ibérico decidiu, para dar confiança aos compradores, do bolso dele, dar mais 3 anos de garantia.
E novamente o diretor-geral ficou a pensar e a coçar a cabeça, disse, mas ele está a acreditar assim no meu produto? Não, eu é que vou assumir. Portanto, isto é só uma coisa de Portugal e Espanha. Mais coisas, eu lembro-me em relação à Cove, à 450, eles foram, quando estavam a construir a moto, para já disseram-nos que estavam a construir a moto diretamente com pilotos, porque sempre que se constrói uma moto, há aqui, parece aquelas cobras que têm várias cabeças, porque há o desenvolvimento, há os engenheiros, há a produção, etc. São vários campos e eles todos têm que estar em união, em sintonia. A Cove queria determinadas características nas suspensões, foi aos principais, às marcas principais e pediu, nós queremos isto. E eles disseram, não, tens aqui o catálogo, agora escolhe, não há hipótese. E aquele construtor disse, ok, nós conseguimos fazer isto. E eu, por acaso agora não me lembro do nome, mas é o maior construtor de suspensões da Ásia. Portanto, as suspensões eram boas. Porque há um mindset, especialmente nestas motas, todo o terreno, a malta que é logo por coisas. As suspensões são boas. E é isso, os chineses, depois há a questão do preço. E eu tive a oportunidade, numa apresentação da Honda, quando lançaram a Hornet, de entrevistar o Rui Rosa, diretor-geral adjunto da Honda, é um português, com muito orgulho, muita gente não sabe isto. E eu fiz esta questão, com ele aproveitei a oportunidade para fazer perguntas mais cá de cima, não tanto de produto, também falámos um bocado, e fiz esta pergunta que nós estamos aqui a falar, o que é que ele achava da entrada das chinesas para a indústria. E ele disse, é um bocado injusto quando um governo chinês injeta bilhões, é que nem milhões, numa marca, nem um gigante como ele consegue competir com isto, não é? E depois, soube agora algumas marcas, eles têm incentivos para trabalhar certos mercados, então queres ir para mais 2 países ou quer mais uns milhões? Claro. Portanto, esta é a minha opinião, isto é Agora, vocês não concordam que os produtos têm qualidade? Sim, já lá vamos. Sim, claro. E pegando o que está a dizer, só que os consumidores não interessam. O que interessa ao consumidor é barato, é bom, é esta moto que há aqui uma mudança de paradigma à qual eu me refiro no editorial da revista Motociclismo deste mês, se não leram ainda, vão ler, que tem a ver precisamente com este mindset e com a diferença de gerações. Para nós que crescemos, sobretudo para mim, que sou um bocadinho mais antigo, que crescemos com essas referências muito fortes de 4 construtores japoneses e também de alguns construtores europeus que têm um pedigree imenso, um passado histórico, uma herança muito grande que nós acabamos por assimilar e que confere, em termos de notoriedade, um peso muito grande a essas marcas. Para esta geração, o peso do nome, o peso da marca, ainda tem alguma importância. Mas para uma geração mais recente, esta geração que, por um lado, aqueles que começaram agora com a carta A2, por outro lado também, aqueles que vêm, que eram automobilistas e que aproveitando, no caso português, sim, e não só, no caso europeu em muitos países, aproveitando a facilidade de poderem conduzir uma 125 com a carta de automóvel, entraram no mundo das motos também. Para este público, para estes clientes, o peso da marca de uma BMW, de uma Ducati, de uma Honda, de uma Yamaha e das restantes não é tão importante. Focam-se muito mais nos 2 aspectos que o Diogo estava a referir, o preço e a qualidade. Ora, o preço praticamente foi imbatível nestes últimos anos por parte dos construtores chineses, mas a qualidade agora também está lá, não concordas? Sim, concordo. Muitas vezes fazem a pergunta, ou seja, usam, por exemplo, uma japonesa e uma chinesa e perguntam qual é que é melhor. Em termos absolutos, não há milagres. Não há milagres. Em termos absolutos, claro que uma moto que é 3, 4 mil euros mais cara, claro que é melhor. Isso aí nem há discussão. Agora, se formos ver a relação qualidade-preço para um mercado, sobretudo como o português, como nós sabemos, infelizmente, o poder de compra não é o melhor, a relação qualidade-preço interessa muito. E, nesse aspecto, eu acho que neste momento os chineses concordamos que estão praticamente imbatíveis. A qualidade-preço, a relação qualidade-preço dos produtos é mesmo muito boa. E, pegando também um pouco no que estavas a dizer, a minha geração, e a malta ainda mais nova do que eu, que está agora a começar a entrar no mundo das motas, uma CF Moto, uma Voz... Já estás a nascer neste mundo do motociclismo já é uma marca como as outras. Exatamente. E se elas continuarem a não demonstrar problemas com boa fiabilidade nos próximos 10, 15, 20 anos, acho que se vão-se afirmar cada vez mais. Exatamente. Quando vocês começaram, os japoneses entraram na vossa vida quando eram novos e agora Exatamente. Quem está agora com 16 anos, CF Moto, a Voz, KJ, é uma marca quase como as outras, que tem bons produtos, tem boa qualidade, e se continuarem neste caminho, acho que vão-se afirmar, e cada vez
entre aspas, roubar um bocadinho mais de cota ao mercado aos construtores que já estavam mais afirmados no mercado. Tony, tens experimentado algumas motos de construtores chineses também nos últimos tempos. Qual é a tua opinião sobre este tema? Eu acho que há aqui alguns pontos que nós devemos considerar e pensar muito. Isto poderia ser motivo para nós falarmos só um episódio inteiro sobre este tema, mas há aqui alguns pontos que eu gostava de deixar. Primeiro, quando as marcas japonesas chegaram ao mercado europeu, por volta de 1970, eu não estava vivo ainda, mas os livros e a informação é disponível e de acesso a toda a gente que o queira fazer, as marcas japonesas não eram bem vistas no mercado europeu. Aquilo que nós nos queixamos hoje em dia das marcas chinesas, a falta do pós-venda, a falta de reposição de peças, hipoteticamente uma construção menos positiva, eram fatores que também eram apontados às marcas japonesas, à Honda especificamente. A Honda conseguiu tornar-se em 50 anos o maior construtor mundial e conseguiu dar a volta a esse paradigma e afirmar-se realmente como a marca que hoje em dia é. Os construtores chineses querem também que isso aconteça e querem dar a volta ao paradigma que nós temos no mercado europeu sobre estas marcas e acredito piamente que o vão fazer. Por outro lado, temos aqui um novo player no nosso mercado europeu que também acho que devemos considerar muito, que são as marcas indianas. E que vão rivalizar com as marcas chinesas no investimento no mercado europeu, tanto a nível de produtos, como de imagem, como desenvolvimento de novas tecnologias. Temos duas referências no mercado indiano, a Hero e a TVS. A TVS é só nada mais como o quarto maior construtor mundial, vende para 90 países, produz cerca de 5 milhões de motas por ano. São números... É uma escala à qual não estamos habituados, de facto. Nós não estamos habituados. Têm motas elétricas com mais de 100 km de autonomia e têm muito dinheiro e querem realmente apostar no mercado europeu. Portanto, acho que todo este investimento, quer pelas marcas chinesas, quer pelas marcas indianas, acima de tudo vai beneficiar o consumidor. O consumidor cada vez tem produtos, tem uma gama de ofertas mais alargada, tem mais motas para onde pode escolher e os preços, não havendo monopólio, obviamente os preços também são mais justos e obviamente que isso é benéfico. Pegando no que vocês estavam a dizer, eu também concordo que realmente hoje em dia as motas são todas muito boas, o produto é todo muito semelhante e cada vez mais poderá fazer realmente uma diferença, uma ligação que o consumidor final tenha com uma oficina, com um concessionário, com uma hipotética história familiar de motas que o pai teve ou uma ligação qualquer que existe a essa marca e por isso o consumidor queira ter uma Honda porque o pai tinha uma CB400 ou uma 7,5 ou o que quer que seja e porque cada vez mais o produto vai ser muito equilibrado, vai ser muito idêntico e o reflexo disso é tão só as plataformas muitas vezes serem as mesmas. A BMW 310 é produzida pela TVS, a KTM 390 é produzida pela Bajaj. Portanto, as plataformas desculpa se interromper, mas como o Diogo estava a dizer, não é bem a mesma coisa, mas depois na prática acaba por ser, não é? Não podemos comparar um Fiat com... Não, mas a qualidade está assegurada. Por exemplo, a KTM tem BIR 390, é uma subsidiária da Brembo. Há padrões de excelência impostos. Para o consumidor final, isso fará a diferença de ter uma bomba BIR ou ter uma bomba Brembo? Até que ponto é que tu vais tirar usufruto de uma Brembo e conseguir notar a diferença entre o tacto e o poder de travagem dessas duas bombas de travão? A mesma coisa, por exemplo, eu dou como exemplo, é obviamente a área em que eu estou mais à vontade, mas falavas na Couve 4,5. Uma Couve 4,5 custa cerca de 12 mil euros. Uma KTM de Rally, a 450, custa neste momento quase 40 mil euros. Quem é o piloto, quem é o consumidor final que vai fazer eventos, passeios em Portugal, ou fora de portas, ou o que seja, ou vai para Marrocos, conseguir tirar partido de uma KTM de Rally? Provavelmente é mais que suficiente uma Couve 450. Vai se divertir na mesma, vai passear com os amigos, vai a Marrocos e faz o que tem a fazer e não precisa de investir
40 mil euros numa moto, até porque é uma moto mais difícil, é uma moto verdadeiramente de competição e poderá não ser tão fácil para o utilizador comum. No caso da Honda, estamos a falar, a Honda tem preço, a Hornet saiu com preço competitivo, a CB1000 GT. Sim, as marcas procuram, eles não têm outra hipótese. Procuram responder. E é precisamente, só para encerrarmos este tema, que eu acho que é um tema importante, porque marca, sem dúvida nenhuma, a atualidade no que diz respeito à indústria motociclística. Qual é que vocês acham que pode ser a resposta dos construtores japoneses e europeus perante este tipo de ofensiva? Eu acho que até passa um pouco pelo que o Dani disse. Porque, ou seja, nós tivemos esta conversa até há uns dias. Sobretudo, assim, nas motas mais de aventura, com capacidade fora de estrada, as motos dos construtores europeus e japoneses, elas, de facto, ao extremo, elas são as melhores. Agora, também me arrisco a dizer que, se calhar, 90% dos clientes do potencial utilizador nunca vão levar a moto ao extremo. Nunca. E eu acho que uma das soluções desses construtores seria um pouco até como a Honda fez agora com a GB350S, Sim. que é uma moto para a carta 2, um bocadinho mais do que 20 cavalos, mas que chega para a cidade, tem a qualidade Honda, e sinto que pode passar um pouco por aí das próprias marcas, fazerem motos que assumidamente os componentes não são tão premium, e vender aos clientes, mas para a utilização que vocês vão fazer, chega. E aí, claro, já conseguem ter preços mais competitivos e conseguir bater de frente um pouco com os chineses. A BM 450 mas eles assumem que têm componentes premium e é por isso é que se destaca. É para um outro tipo de cliente que não é o cliente do preço, porque são clientes completamente diferentes. É justo dizer que os construtores japoneses, sobretudo os europeus, se calhar mais até os europeus, se arriscam a vender menos unidades, mas se calhar para uma faixa de público um bocado mais exigente, precisamente nessa componente do produto premium, do peso da marca, lá está, outra vez, uma vez mais, enquanto que os construtores chineses, neste momento, ou nesta fase, estarão pelos dois caminhos possíveis, através do preço e através da qualidade que vão tendo cada vez mais nos seus produtos também. Sabemos que, já o dissemos, com muitas ajudas por parte do governo chinês, nesta massificação e nesta invasão dos mercados por parte dos construtores vindos desse extremo asiático, há já quem afirme que nos próximos 5 anos os construtores chineses estarão a ocupar pelo menos uma fatia de mercado que será de 50%. Portanto, vamos nos habituar a isto, vamos viver com isto, tal como referias, já vivemos também com a invasão japonesa nos anos 70, portanto é o mundo a correr. Em relação à pergunta que nos fizeste? Em relação às motos, à resposta dos... Eu acho que os construtores europeus vão ter que se focar efetivamente na possibilidade de fazerem valer o tal peso do nome. Certo. Portanto, irão, acho eu, voltar-se mais para... Há 2 caminhos também aqui. Por um lado, vão voltar-se para o produto premium, para o serviço premium, que é uma componente muito importante. Pós-venda é absolutamente crucial nesta discussão e nós abordámos-lo muito pouco aqui, mas poderemos desenvolvê-lo noutra ocasião. Têm uma má experiência e se passam a palavra sem dúvida, rápido, sem dúvida. Também depois afeta as Portanto, vendas. um dos caminhos dos construtores europeus, sobretudo os japoneses também, porque nesta fase já se equiparam praticamente em termos de herança e de peso, de notoriedade, peso da marca, já se equiparam bem aos construtores europeus. Por um lado, há essa exploração do peso da marca, do branding, não só no produto, mas também no pós-venda, como disseste, na assistência, na atenção ao cliente, nas suas mais diversas fases e momentos. Por outro lado, também estas associações que temos visto, da KTM, com a Bajaj, da Triumph também com a Bajaj, de outras marcas, da BMW, que produz também na China, etc, etc. Esta partilha de tecnologia, e esta partilha de produção vai fazer com que também os construtores, estes, japoneses e europeus, possam ter produtos concorrenciais, lá está a CB350, possam ter produtos concorrenciais diretamente por via do preço também com os construtores chineses. Essa é a minha opinião. E encerramos aqui o capítulo da indústria chinesa. Vamos então para o terceiro tema deste primeiro episódio do podcast da revista Motociclismo. Era inevitável, incontornável, começa dentro de menos de 15 dias, a 3 de janeiro, na Arábia Saudita, o Dakar 2026. Vamos ter muitos portugueses inscritos, um deles
está aqui nesta sala, já lá vamos, mas nas duas rodas temos 4 pilotos, Bruno Santos, o Nuno Silva, o Martim Ventura e o Pedro Pinheiro. Vamos ver o que é que os nossos pilotos portugueses podem fazer nesta edição desta prova aventura, deste grande evento, um dos maiores eventos motociclísticos, ou melhor dizendo, um dos maiores eventos do desporto motorizado que se realiza anualmente. É a 48ª edição, de 3 a 17 de janeiro, e vão ser 8.000 km, 4.500 km de especiais, uma prova em loop, com partida e chegada no mesmo local, 2 etapas maratona pelo meio, e muitas, como habitualmente, muita competição e muitas histórias para contar no final desta edição 2026 do Rally Dakar. Inevitavelmente vou ter que começar pelo Daniel Jordão, que vai lá estar, não aos comandos de uma moto, mas a navegar um SSV. Tenho muitas perguntas para ti, não temos muito mais tempo restante, mas começo por te perguntar que perspectiva é que tu tens para o desempenho dos pilotos portugueses? A perspectiva, obviamente, todas as nossas esperanças recaem sobre o Martim Ventura. Está numa equipa oficial, a apresentação foi feita muito recentemente da equipa de Rally 2 dentro da estrutura oficial da Honda. Havia essa dúvida até há pouco tempo, se realmente seriam estruturas independentes ou não. Neste momento isso está claro. Vão estar todos debaixo da mesma tenda, geridos pelo nosso querido Ruben Faria, e perante as prestações que o Martim teve no Rally Raid em Portugal e no último Rally de Marrocos, avizinha-se que ter um bom Dakar, penso que poderá, e esse seja o objetivo, é o objetivo da equipa para estes 2 pilotos de Rally 2, o Martim Ventura, que terá a seu lado, dentro da mesma categoria, o Preston Campbell, filho de um grande nome das bajas americanas, Johnny Campbell, também ele muito ligado à Honda desde sempre, e a esperança da equipa será atingir o top 15 à geral, top 5 dentro da classe Rally 2, uma classe cada vez também ela com mais exposição, com mais mediatismo, na qual a organização, a FIM, toda a gente está a apostar muito, com também as marcas, também os pilotos, e por isso, sem dúvida alguma, o nosso favorito entre este lote de 4 pilotos, o meu favorito será o Martim Ventura. O Bruno Santos já vai para, já não é um novato, temos que ter em conta também nisto que o Martim é rookie no Dakar, será o seu primeiro Dakar. O Bruno Santos não, já teve algumas participações, mas não é um piloto oficial. Ele tem um trabalho que lhe limita, obviamente, os treinos, a sua preparação, a sua navegação e tudo mais. Portanto, logo aí, as aspirações esportivas não poderão ser as mesmas que o Martim. E penso no terceiro lote, pomos os outros 2 pilotos, o Nuno e o Pedro, são pilotos que são empresários, que procuram e vão correr atrás do sonho do Dakar, motivados muito em parte por perdas de pilotos. O Pedro era amigo do Paulo Gonçalves, penso que foi isso que um dos principais razões pelo qual o motivou a estar presente no Dakar. Também o Nuno é da Aroca, amigo de um piloto que faleceu recentemente no Rally de Marrocos, do nosso querido Brandão, e também, sem dúvida, isso um dos fatores que o faz estar presente na linha de partida do Dakar, e sem dúvida que para estes 2, sem dúvida alguma, terá a ser o objetivo final é atingir o último dia em Iambu, cruzar a linha de meta e, acima de tudo, sem olhar muito às classificações. Há quem diga que esse é o verdadeiro espírito do Dakar, não é? A participação dos pilotos amadores, o querer chegar ao fim como grande desafio, como grande vitória. Nós habituámos-nos à competição e é aquilo que seguimos com mais interesse também até, mas esquecemos injustamente até, às vezes, do esforço que estes pilotos fazem, esforço antes de irem, portanto, esforço de conseguirem patrocínios, apoios, e depois o esforço que eles próprios têm que enfrentar lá. É a corrida antes da corrida,
para nós portugueses ainda mais do que, por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis, nós temos que fazer, nós ou os pilotos, a não ser que tenham fundos próprios, têm que procurar muito e têm que lutar muito por ter patrocínios, e isso já não acontece na vizinha Espanha. Há uma cultura completamente diferente em torno da competição motorizada, seja automobilística ou motociclística. Aqui infelizmente isso não acontece, portanto é logo uma grande corrida. Felizmente no caso do Martim Ventura especificamente não tem que se preocupar com nada, a única preocupação dele é o treino e estar nas melhores condições físicas para enfrentar a corrida. Agora, temos 120 pilotos à partida do Dakar 2026, portanto as ambições são muito distintas. Tens pilotos, se calhar diria 80% ou 70% são com o objetivo de realmente cruzar a linha de meta, e temos 20% ou 30% que vai andar de faca nos dentes, vai querer lutar pelas vitórias, seja em Rally GP, a vitória geral na corrida, seja em Rally 2 ou mesmo em Male Moto, e no caso do Rally GP, que irá ser daí, em princípio, o vencedor da geral e da classe Rally 2, o ritmo dos da frente é muito alto. Há que destacar, obviamente, Daniel Sanders, por todas as prestações que ele tem tido no último ano e meio, sobretudo, sim. Digamos assim, é neste momento a referência. Está um degrauzinho acima, penso eu, do que os restantes, mas estamos a falar também do Dakar. A corrida que ele fez este ano foi exímia, foi impressionante o domínio que ele demonstrou na corrida deste ano. Assim como ao longo do campeonato, ele geriu as corridas todas a seu belo prazer, a não ser o Rally Ride em Portugal, que basicamente deixou um pouco ser ganho pelo Tocha Charaina, porque também acredito que estivesse com os olhos no título. Foi isso era esse que obviamente o título de campeão mundial que ele procurava, claro. Que ele procurava, portanto poderá ter aqui de alguma forma gerido o seu andamento para não correr riscos e não perder a conquista do título, deixando de levar a mesma para Marrocos. Ricky Brabec, Kevin Benavides, Adrian Van Beveren, vês estes nomes naturalmente lutarem pelos primeiros lugares. Vês fora deste lote mais alguém que possa surgir e surpreender? Obviamente que eu penso que sairá das duas estruturas mais fortes, da Honda e da KTM, o vencedor deste Rally Dakar 2026. Contudo, obviamente, tem sempre aqui alguns outsiders que poderão brilhar etapa a etapa. Agora, a Honda tem uma super estrutura, em número de pilotos, em capacidade, em meios, em investimento que a marca faz. Contudo, a KTM tem esta grande arma, de seu nome Daniel Sanders, e que obviamente não estando neste momento a investir como antigamente investia no Dakar, acaba por ter aqui neste piloto leva o as de trunfo para esta edição. Um as de trunfo, sem dúvida alguma. Agora poderão aqui surgir outros outsiders. O Mason Klein tem dado muito boa conta de si. Falando das marcas chinesas, o próximo ano irá competir na Otto, uma marca chinesa que utilizou um motor KTM, basicamente fez a sua moto, mas utilizando as unidades de potência da KTM. Muito provavelmente em 2026 irá acontecer o mesmo. Ele estava como piloto da Cove não oficial, não inserido na estrutura oficial, mas com o apoio da fábrica. Fez esta transição para a Otto, poderá dia a dia fazer prestações bastante boas, mas não creio que deverá haver aqui no final, no dia 17, um nome fora deste lote. Pode sempre acontecer, não é? No Dakar. É o Dakar. É o Dakar. Tudo pode acontecer no Dakar. Agora, o nível é muito alto, a preparação que estes pilotos têm, eles estão, a maior parte deles, em Marrocos neste momento a treinar. São pilotos profissionais. Tens pilotos em Rally GP que nem sequer são pilotos profissionais. Portanto, será difícil, acredito, haver um nome no último dia, outsider, digamos assim. Estou com muito bom feeling em relação ao Martim Ventura. Ainda no outro dia liguei-lhe ao domingo, 7 da manhã, ele estava a chegar à pista. Ele tentava acordar às 5 da manhã. A namorada dele diz que acorda até já mais cedo que ele, às 4h30. E ele está já 100% dedicado. Vocês já mandaram os carros e as motas para lá, não foi? Sim, no final de novembro. No final de novembro.
E ele tem a moto cá a treinar e ele está a preparar-se já para a guerra. Sim, mas acho que no Dakar muito dedicado. Há aqui mais uma questão que nós temos de ter muito em conta, que é a parte psicológica. É uma corrida muito longa, é uma corrida onde tudo pode acontecer e temos de estar muito fortes mentalmente. E hoje em dia, os pilotos, antigamente quando vou puxar ao tempo do Hélder, não estão atrás, onde isso ainda mais acontecia aos tempos do Bernardo, ou do Pedro Amado, ou dos pioneiros do Dakar, do motociclismo português, onde não havia redes sociais, onde não havia YouTube, onde não havia a pressão social que existe hoje em dia. Isso é algo com que os pilotos têm que lidar também e facilmente toda esta pressão pode afetar as prestações desportivas deles. Portanto, temos que considerar cada vez mais a parte psicológica e treinar essa área onde antigamente isso era bola. O Bernardo queria ir curtir e dar gás dia a dia, não estava preocupado em pôr posts ou avisar como é que as coisas estavam a acontecer, porque tinham os patrocinadores a pedir informação. Portanto, isso poderá ser um facto, todo o mediatismo, toda esta pressão de não só desportiva, mas toda a restante poderá ser um fator influenciador da prestação do Martim, no caso específico do Martim, que vai estar mais exposto. É o único piloto oficial neste momento, português. Sim, nós chegámos muito grande. Nós chegámos a ter, penso que 4 pilotos, 3 pelo menos em equipas oficiais no mesmo ano. Chegámos a ter, penso que até 4 pilotos no mesmo ano. Neste momento, todas as esperanças portuguesas estão depositadas no Martim. Está a carregar um grande peso nos seus ombros. Portanto, é um piloto bastante capaz, é um piloto que está habituado a ganhar campeonatos, a liderar. Penso que poderá lidar facilmente com isso, mas há que ter em conta. Especialmente o pessoal das motas que está a navegar, não é? E a pilotar ao mesmo tempo. Não sei se tu sentes isso como navegador, mas o Martim estava a dizer-me uma coisa que eu perguntei-lhe, a expectativa, que aqui na cabeça dele, ele estava a dizer que estava especialmente o descanso à noite, porque tu deves ficar cansado de estar sempre a ler notas durante tantas horas, para além do cansaço físico, não é o cansaço psicológico, porque chegas exausto. Porque eu estava-lhe a perguntar como é que era a relação à dormida e ele disse, isso eu não sei, porque a cabeça vai estar a 1000, o corpo exausto, não é? Não te acontece isso? Capacidade de chegares ao final do dia e conseguires desligar porque sabes que precisas descansar. Tens que desligar e tens que descansar. O descanso é muito importante. Os pilotos e os navegadores, no caso dos carros, têm que aproveitar todos os momentos para poder descansar ao máximo. Também porque nós vamos ter etapas com 900 km, com 900 km incluindo a ligação, com mais de 300, 400 km em setor seletivo. Estamos a falar, são 5 horas, 6 horas em ritmo de competição. Imaginem o que é estar com o foco máxima concentração durante 4 ou 5 horas seguidas, durante 2 semanas. Isto é muito difícil. Os erros no deserto pagam-se caros e facilmente, se um piloto ou um navegador está a pensar que ainda faltam 500 km ou começa a pensar o que é que tem que fazer ou o que é que vai à noite quando chegar ao bivouac ou o que é que vai vestir amanhã, que equipamento escolher, que lentes utilizar, o que quer que seja, facilmente os erros vão surgir. Claro. E no caso das motas, as quedas, e perante o nível que neste momento está demonstrado no Dakar, normalmente quando se cai-se muito forte e poderá custar a participação, obviamente. Dani, este ano não se vai ao Empty Quarter, mas há 2 etapas de maratona, uma na primeira semana, outra na segunda semana. Parece-te bem este formato do rally este ano? Há etapas em que carros e motas fazem percursos diferentes também? Sim, a questão do Empty Quarter penso que seja logística. Obviamente que o organizador quer também facilitar um pouco as coisas logisticamente, tanto para os concorrentes como para eles próprios. Demonstração disso é começarmos e acabarmos em Iambu, é um dos maiores portos da Arábia Saudita. É mais fácil para todos os concorrentes levantarem todos os seus veículos, todo o seu material e no final da corrida entregarem os mesmos. E em relação ao Empty Quarter, é a maior estação de areia do mundo. Não existe um lugar como aquele em mais nenhum lado do mundo. É um sítio com uma magia, com um misticismo bastante grande, mas em termos logísticos é de muito difícil acesso. Para perceberem, houve carros que ficaram
atascados, que tiveram problemas mecânicos nas últimas edições e que demoraram, que depois a organização demorou 2 dias para chegar aos carros e conseguir retirar os carros dos locais. Fala-se, conversa de bivouac, que houve etapas que foram desenhadas de helicóptero, portanto, basicamente só com rumos, porque as dificuldades eram tão grandes em ultrapassar certas zonas que a organização utilizou helicópteros para desenhar as etapas. Na primeira edição, o ano passado, em 2024, que nós utilizámos o Empty Quarter, foi um pesadelo ainda maior, obviamente, para os caminhões do que para as motas e para os carros pequenos, onde os poucos caminhões que não desistiram logo tiveram que se unir esforços para conseguir chegar a uma zona fora do Empty Quarter. Portanto, as dificuldades do Empty Quarter são muito grandes. Penso que a organização pôs tudo isso na balança e, obviamente, inclinou para o lado de não utilizarem o Empty Quarter e daí não estarmos presentes. Contudo, vai ser um Dakar muito difícil. Vamos ter, como dizias, 2 etapas maratonas. Nestas etapas maratonas não temos qualquer assistência pesada, digamos assim. Vai ter que ser, toda a manutenção terá que ser feita por nós próprios. É-nos fornecida uma tenda, uma paleta de águas, ração de combate e vai à sério. Tu estavas a falar no outro dia uma coisa interessante, porque eu acho sempre giro nós e as pessoas saberem as coisas que estão por trás, que não aparecem na televisão nas corridas. Estavas a falar na dificuldade da gasolina, por exemplo, não é? Que vocês têm que decidir quanta gasolina é que compram, não é? E depois a gasolina não é pura lá, não é? Ainda por cima estavam a vender a 6 euros o litro. É um bocado um contrassenso, mas a gasolina não é a melhor na Arábia Saudita. Embora muito do petróleo mundial venha de lá, a gasolina não é a melhor. Por vezes, os motores de competição, obviamente, estão super comprimidos, super afinados e por vezes, algumas motas, alguns carros têm problemas com a gasolina. Falávamos do Mason Klein, o ano passado aconteceu-lhe, na última edição, aconteceu-lhe isso, ter problemas supostamente derivados. Basta uma impureza, uma coisa que não foi filtrada. Inclusivamente a água. Houve situações de motos da Honda onde apareceu água no combustível e isso pode influenciar, obviamente. Neste momento a organização disponibilizou a venda de gasolina de competição de uma marca de gasolina premium e o pessoal nos aviões vai lá, tira um copinho de gasolina, se ficar aquilo com duas cores diferentes é porque tem água por baixo e gasolina em cima. Vocês quase estão a esse nível. O tempo não estica, vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço ao Vasco, ao Diogo e ao Daniel a vossa presença neste primeiro episódio do podcast da revista Motociclismo. Já sabe, habitualmente pode seguir-nos nas nossas plataformas digitais, motociclismo.pt, também nas redes sociais, onde estamos sempre presentes, e com o programa Motorcycle Sports, aos sábados de manhã, a estreia na Sport TV+. Resta-me desejar-vos boas festas, um bom Natal, uma entrada em 2026 de roda no ar. Nós ficamos por aqui, regressaremos no próximo mês com o episódio número 2 do podcast da revista Motociclismo. Até lá!